Glória ao nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 4, palavra do nosso Deus para a nossa vida. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Pareceu bem tornar conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, o que Ele tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso eu expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros. Eu contei o sonho, mas não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou contar um sonho que eu tive, para que você me diga o que significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando, vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu, se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A folhagem era bela, seu fruto abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, animais selvagens se achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas, espalhem frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro, de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja coração humano, e lhe seja dado um coração de animal. Passem sobre ele 7 tempos. A sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam revelar, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo. Os pensamentos perturbaram e disse ao rei: Beltesazar, não deixe que Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a interpretação o perturbem. E Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera que o sonho fosse a respeito dos que te odeiam, e a interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o senhor viu e cresceu, se tornou forte, que a altura chegou ao céu, foi vista por toda a terra, que tinha folhagem bela, o fruto abundante, e havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e os ramos, as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu, se tornou forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu. O seu domínio se estende até a extremidade da terra. E o vigilante, ou santo, que o rei viu, que descia do céu, dizendo para cortar e destruir a árvore, mas deixar o toco com as raízes na terra amarrado com correntes de ferro, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até passar 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como bois, será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos.
até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, para que a gente possa ter um pouco mais de tempo para a palavra. Amados, capítulo 4 de Daniel, nós temos falado que Daniel nos ensina muito sobre discernir os tempos. Capítulo 4 de Daniel nos fala sobre reconhecer a soberania de Deus. É algo essencial em toda a Bíblia, é algo essencial para a nossa vida, reconhecer a soberania de Deus. Isso não pode se tornar apenas uma frase pronta, que a gente fala e não reflete. Às vezes, para qualquer um é fácil dizer que Deus é soberano, inclusive para quem às vezes nem reconhece o Senhor como Deus, elas podem dizer: Deus está cuidando, Deus é soberano. Isso pode se tornar apenas uma palavra dita sem profundidade no nosso coração. Mas o que Daniel, no capítulo 4, em todo o seu livro, nos mostra, é que para discernir os tempos que nós vivemos, e discernir até o nosso momento pessoal, nós precisamos crer, ter uma revelação clara da soberania de Deus, ter uma convicção clara de que a nossa vida não é uma sucessão de acidentes. Às vezes nós achamos que nós estamos vivendo meio que no acaso, e coisas acontecem conosco, e começamos a ficar amargos, culpando as pessoas, e achando que se elas não existissem, a nossa vida seria melhor. Isso é mentira, isso é mentira, isso é engano. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as bênçãos que nós recebemos, Ele é soberano sobre as provações que nós passamos, Ele é soberano e Ele controla tudo e todos, não no sentido de um Deus que não dá liberdade para que o homem decida. As nossas escolhas e as decisões nossas e das nações levam o nosso coração e leva cidades e nações a experimentar grandes tragédias por decisões erradas. Pessoas fazem mal umas às outras, e Deus não impede a gente de ter essa nossa decisão diária. Mas, amado, Deus, Ele é soberano sobre tudo e todos, e se Ele quiser tirar a vida de quem quer que seja, daqui a 5 segundos, Ele vai fazer. Deus é soberano sobre todo o tempo, sobre todos os lugares, sobre todas as pessoas, e reconhecer a soberania de Deus nos faz experimentar uma graça muito especial para discernir os tempos. O capítulo 4 de Daniel, que nós lemos, nos fala de mais um sonho de Nabucodonosor. Esse grande rei da Babilônia, ele teve pelo menos 3 sonhos registrados na Bíblia, que Deus deu a ele como uma maneira de falar com ele. Tem pessoas que ficam tão impressionadas porque Deus deu um sonho, ou recebeu uma palavra, mas elas não param para refletir e se submeter ao que Deus está falando. Elas até se orgulham dizendo: Deus falou comigo, Deus me deu um sonho. Mas o nosso irmão Daniel, ele foi chamado para poder interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, e mesmo com a interpretação, mesmo com a revelação, mesmo com Daniel ali, ele não mudou o coração dele. Nabucodonosor teve um sonho onde ele viu uma grande árvore que crescia até os céus, e todos os animais vinham para debaixo daquela árvore, e as aves que estavam ali, mas de repente aquela árvore seria cortada, e ficaria apenas aquele toco, e aquele toco seria acorrentado e regado com o orvalho do céu. Parece simples interpretar, e é interessante que ele mandou chamar todos os sábios da Babilônia, mas é interessante que ele não chamou Daniel. Daniel foi o último. E é interessante que da outra vez os sábios não conseguiam revelar o que o rei sonhou. O que ele queria era a revelação do que ele sonhou e a interpretação. Aqui ele queria só a interpretação, ninguém ousou falar. Talvez, a gente não sabe, é que era muito claro. Talvez é que ali o problema não era a interpretação, era ele aceitar que Deus estava repreendendo. Quando alguém tem um sonho, uma palavra boa para a gente aceita muito fácil. Mas quando dão uma palavra dura, nossa tendência é fazer o quê? Às vezes é criticar quem está trazendo a palavra dura, é rejeitar aquele que trouxe uma palavra de exortação.
Mas nós precisamos entender algumas coisas sobre a soberania de Deus, e eu quero falar a partir desse sonho de Nabucodonosor. Primeiro, eu queria falar para os irmãos, compartilhar também, nessa manhã, que o orgulho e a prosperidade pode levar o homem à insanidade mental. Irmãos, a interpretação de Daniel foi o seguinte: Nabucodonosor, você cresceu tanto, você ficou tão forte, você experimentou tantas coisas boas, mas ao invés disso se transformar num coração quebrantado, humilde, grato a Deus, você se tornou uma pessoa tão soberba, tão orgulhosa, que Deus vai trazer juízo sobre a sua vida. E é interessante que Deus disse também aqui através do sonho, que ele se tornaria como um animal. Irmãos, o seu orgulho e o meu orgulho podem nos levar a uma atitude insana, inconsequente, uma dureza de coração. Você percebe no início, o Nabucodonosor já tinha tido experiências que Daniel tinha falado e visto o poder de Deus, ele já tinha glorificado a Deus. Então eu e você podemos já conhecer a palavra, Deus está falando com a gente e o nosso coração está duro, por causa do orgulho. Há pessoas que elas começam humilde, mas elas vão se orgulhando, porque elas tiveram experiências com Deus e Deus a prosperou. Tanto a prosperidade como os momentos de grande provação são momentos muito delicados, que nós precisamos reconhecer que Deus é soberano. E o juízo veio sobre ele justamente por isso. Deus falou através de Daniel: você vai passar por tudo isso até que você reconheça que o Senhor é quem governa todas as coisas, que não é você que está no controle, que não é você que as pessoas têm que se sujeitar, adorar. Você não é o centro de todas as coisas, quem é o centro é o Senhor. Então, amado, a dureza, o orgulho pode levar um homem à insanidade, achar que ele é o dono da verdade absoluta, não ouve mais ninguém, não aceita ser corrigido. Segundo lugar, amado, interessante olhando para esse texto, perceber que a graça de Deus sempre vai nos avisar sobre a gravidade do nosso pecado. Por que Deus deu esse sonho a Nabucodonosor? Porque Deus queria humilhá-lo, Deus queria envergonhá-lo? Não, Deus queria restaurá-lo. Você percebe isso? Daniel capítulo 4, você pode ver na sua Bíblia, que o Daniel, o profeta Daniel, ele tentou alertar o rei, para que ele pudesse se arrepender. No versículo número 32, Daniel diz: você será expulso do meio das pessoas, comerá capim, passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer. Talvez Nabucodonosor ficou muito preocupado, porque no primeiro sonho, Deus falou que depois dele viriam outros reinos. E Daniel está dizendo: o Senhor é quem é soberano, ele muda reis. Quantas pessoas não aceitam a mudança de um reino, de um governo? E aí, mas é interessante que no versículo 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento, e então eu bendisse ao Deus Altíssimo. Mas antes de acontecer tudo isso, Daniel falou uma palavra para que ele se arrependesse. Olha o versículo número 27. Depois de Daniel falar que Deus estava fazendo aquilo, que ele seria julgado, o versículo 27 diz: portanto, rei, aceite o meu conselho. Qual é o conselho? Leia o conselho, amado. Está escrito: abandone os seus pecados, praticando a justiça, acabe com as suas iniquidades e use de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Às vezes nós ouvimos uma palavra de Deus dura, e a gente até ouve e fala amém, mas a gente não muda o coração, a gente não se arrepende. Amado, Deus, antes de trazer juízo, Ele sempre traz uma palavra de misericórdia para nos acordar, para nos despertar, e nós não podemos brincar com isso. A graça de Deus sempre nos avisa da gravidade e das consequências do pecado. Seria muito bom que Deus abrisse os nossos olhos para a gente enxergar a cada dia a gravidade e as consequências do nosso pecado. E aí, quando fala de pecado, já é um problema para nós, porque a gente acha que pecado são aqueles que socialmente são escandalosos, mas há pecado maior do que o orgulho para fechar o nosso coração?
e acabar com o casamento, e acabar com amizades, e acabar com a nossa vida, e acabar com ministérios. Algo tão grave que às vezes nós temos que nos arrepender, como a maledicência, que destrói, que amarga, que traz ambientes terríveis. Há algo tão grave como a amargura, a falta de perdão, que a Bíblia diz que nos afasta da graça de Deus, e Jesus fala que os verdugos vão nos chicotear, pessoas que estão assim como Nabucodonosor, querido, e Deus está avisando, mas às vezes nós demoramos a nos arrepender. Em terceiro lugar, a gente percebe que mesmo avisado e ouvindo a palavra de Deus, o rei permaneceu passivo, ele permaneceu na passividade e na tranquilidade. Os irmãos percebem que quando Nabucodonosor, o juízo chega sobre ele, ele estava tranquilo, versículo número 29, olha aí, passados 12 meses, estava eu passeando no terraço do palácio, e de repente o que acontece? Ele cai, ele é visitado pelo juízo de Deus. Ele estava tranquilo. Às vezes Deus nos avisa que nós estamos errados e nós continuamos tranquilos. Nós vamos passear, nós vamos aumentar o nosso entretenimento, vamos assistir filmes, vamos viajar, porque o que a gente está precisando é de mais relaxamento. Não, o que nós precisamos é de arrependimento. Pecado só se resolve com arrependimento. Pecado só se resolve quando a gente se quebranta, se humilha. Então, mesmo avisado, e por Daniel está na lista lá em Ezequiel, fala de 3 homens que, se tivessem ali, naquela geração, orassem, Deus salvaria a vida deles, porque eles eram homens de oração. Daniel é um deles. Mas, mesmo ouvindo a voz de Deus, você pode ouvir a palavra de Deus, você permanecer passivo, não mudar. Arrependimento é mudança. Nós estamos aí na virada de mais um ano. Decida por mudanças, todos os dias, lute contra isso, contra a dureza do coração, lute contra a passividade, lute contra as desculpas que eu e você criamos para permanecer como queremos. Mesmo avisado, nós podemos permanecer na passividade. Em quarto lugar, e último, o coração do rei só é restaurado quando ele reconhece que Deus é soberano. O coração dele só é restaurado quando ele reconhece que Deus é soberano. É isso que no versículo 32 Daniel já havia avisado. Daniel falou: até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. E assim também no versículo 34: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, recuperei o entendimento, bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Amado, quando a gente reconhece que as provações que nós passamos, Deus permitiu, que pessoas que nos feriram, Deus permitiu, que o lugar onde nós moramos, Deus nos levou, que o lugar onde a gente congrega, Deus tem planos, e que até mesmo as provações Deus quer usar para o nosso bem e crescimento, nós vamos recuperar o juízo, nós vamos recuperar o entendimento, nós vamos recuperar a capacidade de interagir com as circunstâncias que Deus permite na nossa vida. Reconhecer a soberania de Deus é glorificá-lo, é adorá-lo, é reconhecer que deserto não é acidente, deserto é a agenda de Deus na nossa vida, que mesmo aqueles que passaram pelas dores mais profundas, da traição, do abuso, às vezes da violência verbal, se você reconhece que Deus é soberano, você não vai se tornar vítima, você vai se quebrantar e depender mais ainda da graça de Deus, e ainda você vai valorizar mais ainda o amor do Pai que tem cuidado de você e tem te dado vida. Você vai se tornar alguém mais ainda cheio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma geração de vítimas. Nós alimentamos feridas ao invés de nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que Ele é soberano. Quando nós reconhecemos que Ele é soberano, a restauração de Deus vem. Agora, amado, não adie a sua decisão de se humilhar. Não adie, porque a misericórdia de Deus, ela tem um tempo. Há pessoas da Bíblia que não tiveram tempo de se arrepender. Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glória para Deus. Na Bíblia há pessoas que morreram de maneira assim,
abrupta, porque diante dos avisos de Deus, eles não se arrependeram. Que a nossa oração nessa manhã seja: Senhor, nos dê um coração quebrantado, para que a gente possa reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e te glorificar na vida que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar? Pai, obrigado, porque a palavra do Senhor é sempre maravilhosa para o nosso coração, e eu oro nessa manhã para que nós possamos ter um coração sensível à Tua voz, que nós não venhamos a demorar a nos arrepender das áreas da nossa vida que precisam de arrependimento, que nós venhamos, Pai, a ser sensíveis a ponto de permitir que o Senhor vá nos ajustando também continuamente. Pai, como é bom saber que o Senhor nos ama mesmo quando nós estamos com o coração endurecido, mas o Senhor nos ama tanto que vai nos avisar para nos libertar do domínio do pecado e da insanidade da dureza de coração. Santifica o nosso coração nessa manhã, e nesse tempo onde estamos terminando mais um ano, na nossa agenda humana, na cronologia do nosso país, nós queremos pedir ao Senhor uma graça especial, para que o arrependimento venha sobre nós, nos dê um coração que se arrepende do mal, e nos faça reconhecer todos os dias que o Senhor é soberano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém, Senhor.